Então vamos lá, pessoal, vamos falar do envelhecimento cutâneo. O envelhecimento, né, já fala que é o envelhecimento da nossa pele. Esse envelhecimento, ele pode acontecer por fatores tanto intrínsecos quanto os fatores extrínsecos, que a gente vai entender daqui a pouco, né? O envelhecimento, ele é uma alteração estrutural da nossa pele, né? Que a gente vai ver que pode ter aí a morte celular. Normalmente, o nosso corpo, ele produz de 8 a 20% a menos de melanina a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos da nossa vida, ele vai produzindo menos de 8 a 20% de melanina, ficando aí, né, mais propício ao aparecimento de rugas, aparecimento, por exemplo, de envelhecimento, de manchas, né? Devido, claro, aí ao processo natural, vamos dizer assim, processo intrínseco, né? Que é um processo natural de envelhecimento da nossa pele. E aí também junta com a perca, né? De colágeno da pele, a perca aí de gerando uma flacidez na pele. Então, assim, a gente tem aí um envelhecimento de fatores intrínsecos que vai naturalmente acontecendo. Então, aqui a gente tem tanto que eu coloquei os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Intrínsecos, o natural, o genético, na mulher, a menopausa, né, que gera aí um descontrole no hormonal. E os fatores extrínsecos, que são as exposições, por exemplo, a raios UV, né, a exposição ao sol sem proteção, né, tendo aí uma produção aí de um envelhecimento de pele. Deixar um tempinho aqui para vocês copiarem. Então, o envelhecimento, ele é a incapacidade do organismo, né, de eliminar os raios e reativos de dois formados na reação de oxirredução, né, O2, durante o metabolismo celular. Então, acontece uma oxirredução através do O2, do oxigênio 2, né, e aí nós temos um envelhecimento da pele. Então, 95% dos UVs chegam aí na epiderme, 5% chegam na nossa derme, né? Que é depois da nossa epiderme. E aí a gente tem o efeito, né, desses raios solares na nossa pele, como o bronzeamento. Então, quando esses raios solares chegam na nossa pele, acontece, né, uma morte aí celular e a gente tem o bronzeamento, queimaduras, por exemplo, fotoalergias,
fototoxicidade, até mesmo aparecimento de câncer, né? Alterações de pigmentação, né? Elastose solar e rugas, que chega aí, chegando, né? Esses raios UV na nossa pele, a gente vai tendo esse tipo de sintomas devido a esses raios solares. Então, nós vamos falar, né, da dermatologia, ou seja, de problemas relacionados à pele, né, a derme. Então, nós temos alterações de cor, que nós chamamos de eritema. A alteração de cor, ela segue aí por problemas sanguíneos, né, pode ser eritemas, que não há rompimento de vasos, só a congestão ali de vasos arteriais. Cianoses, que é a congestão de vaso venoso, também não tem rompimento, com a coloração arroxeada. A telangiectasias, que são os alargamentos de capilares. Muita gente acha que isso aqui são rompimentos de vasinhos e não são. E aí nós temos as esquimoses, púrpuras e petecas, que aí sim nós temos um rompimento de vaso e o extravasamento aí, né, de sangue.
aqui são as telangiectasias, tá? Que formam, né? Não são vasinhos. Os vasinhos, eles são arroxeados, né? Não é que são essas que a gente está falando. Não é vasinho, são telangiectasias, né? Que são manchinhas bem vermelhinhas, né? Não são roxas, sim vermelhas. Isso aqui é um eritema, né? Quando um bicho pica nós, quando a gente coça, a gente tem uma produção de um eritema. Petequias, né? No caso ali da dengue, né? Quando um paciente pica aí, nós temos o extravasamento de sangue através das petequias. Então, na dengue, por exemplo, nós temos ali, né? A alta produção, né? O extravasamento de sangue devido à questão plaquetária, e nós temos petequias. Então, aqui nós temos o eritema, né, que são manchinhas avermelhadas, ou até mesmo uma área específica bem grande, né, onde a gente coça. E aqui nós temos as petequias, que são diferentes do eritema. Aqui a cianose, onde a gente tem as pontas dos dedos arroxeada, não tem o rompimento de vaso, eu tenho só ali, tá acontecendo um rompimento, não, perdão, uma congestão, né, de vasos sanguíneos, onde nós temos, acontece e fica roxo as pontas do dedo do meu paciente, né, isso a gente chama de cianose. Pode acontecer também no frio, onde as pontas do dedo ficam roxas e formigam, né, devido à alta temperatura, e aí a gente tem essa congestão. Não tem um rompimento de vasos. O eritema, né, que também não tem um rompimento de vaso, porém eu tenho a vermelhidão, né, as rosáceas que a gente fala, principalmente no rosto. No frio, gera esses eritemas, né, pessoas que têm uma baixa de melanina, quando se expõe ao frio, tem essa queimadura e aparece esse eritema vermelho.
E aí essa alteração de cor, né, que é nos melanócitos, ela pode gerar uma acromia, tá? Uma hipocromia ou uma hipercromia. Bruna, qual que é a diferença de acromia, hipocromia e hipercromia? Acromia, nós temos, por exemplo, o vitiligo, nós temos o albino, né, o paciente albino, o albinismo, que é onde o paciente não tem produção aí, ou tem uma produção, né, defeituosa de melanina, né? Então, nós temos uma acromia. O hipocromia é a baixa produção de melanina. Hipo quer dizer pouca produção de melanina, tá? Onde a gente tem o surgimento aí, por exemplo, de manchas brancas pelo corpo, né? Que é a baixa produção de melanina. E hipercromia é a alta produção de melanócitos. E aí nós temos manchas, né, como os melasmas, por exemplo, que são uma alta produção de melanina, tá? Que é a hipercromia. Então, nós temos aí a diferenciação de produções de melanina como acromia, hipocromia e hipercromia. Então, acromias são ausências, né, de pigmentação. O albinismo aqui, que não a paciente não tem produção, né, de melanina, é um problema genético, né? Então, nasce albino, nasce uma criança albina devido à baixa produção de melanina. Então, o cabelo, né, não tem coloração, os pelos não têm coloração, o olho, ele costuma ser claro devido à baixa produção de melanina, né? Enfim, tudo neste paciente não tem melanina, que é o albinismo. Porém, essa situação de albinismo, né? Ela é uma situação, ela é uma patologia. Por que ela é considerada uma patologia? Porque ela é um problema genético, onde ocorre um erro genético. E esse erro genético, o paciente não tem produção de melanina. É um problema na glândula, né? De produção de melanina. Então, isso é um problema genético. E esse albinismo, ele gera outros problemas, como por exemplo, um câncer de pele, né? Problema nos olhos desse paciente por falta. Esse paciente não pode ficar exposto muito tempo ao sol, então causa outros problemas, né? Alergias, outros problemas de pele neste paciente.
Então, aqui a gente tem, né, a pele branca, ela é frágil, ela tem câncer, né, precoce, cabelos brancos ou amarelados, que é o paciente albino, né, e não tem cura, por ser aí uma patologia genética, tá? Dentro também ainda das acromias, nós temos o vitiligo. O que é o vitiligo? São aquelas manchas brancas bem grandes por todo o corpo. O vitiligo, ele atinge 1% da população, né? Ele tem 25% do casos antecedentes familiares, então possui alguém na família que já teve, né? E eles crescem até alcançar áreas extensas, né? Então ele vai se movimentando, vai crescendo, o vitiligo. Pessoal, agora, nesses tempos atrás, eu estava lendo um artigo falando sobre o vitiligo, onde falava que o vitiligo, agora na pandemia, aumentou muito os casos de vitiligo devido, tá, à ansiedade e ao estresse. Então, eles, né, estão justificando muito o vitiligo ao, né, à ansiedade, ao estresse, onde tem aí um problema de ansiedade que causa a interrupção das melaninas e tem aí o vitiligo. Uma coisa do vitiligo é que ele não tem cura, né? A gente não consegue curar o vitiligo, porque depois que esse melasma para de ter a produção de melanina, a gente não consegue voltar, né, essa melanina. Então, assim, o vitiligo é algo que constrange, né, o paciente, porque não é algo que o paciente se acha legal, né? Porém, é uma doença e não tem o que ser feito, né? Até esse tempo atrás, a gente teve uma participante, acho que foi do BBB, né, que tinha o vitiligo por toda a pele, né? Tem aí vários locais da pele com vitiligo e é uma doença, né? Uma patologia. Então, qualquer parte do corpo, qualquer idade, não possui dor, né? O paciente não tem dor. Os pelos das lesões também são despigmentados. Então, naquele local, até o pelo do paciente é branco, né? E não tem uma etiologia determinada. Não sabe se é genético, não sabe se é ansiedade, não sabe se é um problema de alimentação, não sabe. Enfim, não tem uma etiologia definida. Em alguns casos, pode ocorrer a repigmentação, né, no caso da ansiedade, por exemplo, de 15%. Mas é bem pouco, né, perto aí de uma extensão grande. E aí nós vamos falar agora das hipocromias. Então, a gente falou da acromias, né, que são tanto o vitiligo quanto o albinismo. Agora nós vamos falar da hipocromias, que são as diminuições de pigmentação. Nós temos a pitiríase alba, né, que são algumas manchinhas, né, de limites indefinidos, né, por todo o corpo, que é devido à desidratação da pele e aí agravado pelo sol. Tem pitiríase alba, tem vários tipos que a gente vai ver de pitiríase. A pitiríase versicolor, né, que é uma micose superficial. Ela é uma pitiríase, não é uma micose, e as pessoas acham, né, que é uma micose, né, mas é uma pitiríase que é uma despigmentação da pele, tá? Uma hipocromia. Pode também ter por micose. A micose, ela causa uma hipocromia, que é uma diminuição da pigmentação da pele, né? A micose, que ela é um problema dermatológico, um problema de pele, ela é um fungus, né? E esse fungus, ele transmite para outra pessoa, então ele é contagioso. Então, se você, por exemplo, que eles falam que é doença de atleta, né? Porque o atleta, né, ele toma banho ali no vestiário, ele usa a mesma toalha, ou até mesmo na hora da troca daqueles coletes de futebol, soa e aquele suor está contaminado com o fungus que passa para outra pessoa, e isso vai repassando, tá? Ele é um fungus e ele é contagioso. E essa micose, ela é uma hipocromia porque ela tem uma diminuição da cor naquele local, né? E para mim ter um fungus, eu preciso ter aí, né, umidade e calor. Então, pessoas que soam muito têm uma maior produção aí, uma maior probabilidade de possuir uma micose, né, do que outras pessoas que não têm uma sudorese excessiva. Já aqui para vocês copiarem.
Pessoal, e como eu vou tratar, né, uma micose? A micose, ela tem que ser tratada tanto a parte dérmica, ou seja, com pomadas, né, prontos para derme. Essas pomadas, elas sempre contêm antifúngicos, pode conter também anti-inflamatórios. Então, por exemplo, cetoconazol é um antifúngico, miconazol é um antifúngico, nistatina é um antifúngico, neomicina é um antibiótico e um antifúngico, tá? Ou seja, nós temos pomadas que englobam vários aí princípios ativos. Por exemplo, a Cimecort, a Candicort, todas elas englobam mais de um princípio ativo e são muito utilizadas para as micoses. Além disso, também podemos utilizar, né, medicamentos via oral. Então, além da parte tópica, né, de medicamentos via tópica, nós também podemos utilizar medicamentos de via oral, né, como, por exemplo, fluconazol. Né? O fluconazol ele é indicado uma vez na semana por 4 semanas. Né? Então, o paciente pode ir tomando para aí diminuir essa micose. Além disso, né, nós também podemos tratar, também pode ser com albendazol. Então, ou fluconazol ou albendazol. Eu prefiro o fluconazol, que ele tem um efeito melhor. Temos também o sequinidazol e o cetoconazol comprimido. Caso o fluconazol não dê certo, nós temos outras opções de antifúngicos de via oral, que também pode ser utilizada para o tratamento, tá? E aí a gente tem a diminuição aí desses fungos, né? E claro, evitar a recontaminação, o que teve ali a contaminação, o que causou essa contaminação dessa micose. Nós temos um problema chamado candidíase, que é um problema de mucosa, né? Muitas mulheres já tiveram. A candidíase, ela é também uma micose, ou seja, ela é um fungus, tá? Essa candidíase, ela precisa de um ambiente úmido e de um ambiente quente, que é a vagina, tanto a vagina quanto o pênis do homem. O pênis do homem, ele não tem ali os sintomas que a vagina da mulher tem, porém também tem a candidíase masculina, tá? A mulher, ela tem um corrimento, né, devido a esse fungo, um cheiro forte devido ao corrimento. Além disso, ela tem coceira, né, que a candidíase, ela tem aí, a mulher gosta muito, tem uma alta coceira. Qual que é o tratamento, Bruna? Cremes, né, vaginais, como por exemplo, nistatina, miconazol mais nistatina, tiamidazol, tá? Todas esses cremes vaginais, ou até mesmo óvulos, que a gente tem o Ginocanistem, né, hoje em dia, em formato de óvulo, que você introduz o óvulo e ele fica liberando o medicamento de forma prolongada, eles são medicamentos para matar o fungo. A utilização, na maioria das vezes, são por 7 dias, né? Uso vaginal, certo? Vem já com os aplicadores, né? Nas pomadas, nos cremes, já vem os aplicadores. Então, já vem ali o aplicador por 7 dias. Dentro desses 7 dias, o paciente não pode ter relação, né? Evitar ter relação para não levar esse creme ou esse pomado para mais interno, né? Da vagina. Então, evitar quando tiver ali a aplicação do medicamento, não ter relação sexual, e é isso a gente tem que falar para o nosso paciente, porque o nosso paciente não sabe. Então, antes de dormir, ele faz a aplicação, ela faz a aplicação, e no outro dia de manhã lava bem, e assim faz por 7 dias seguidos. Também podemos indicar, né, um medicamento via oral, como o fluconazol, tá? Para o paciente tomar. Caso tenha marido ou um namorado, né, por um relacionamento ali fixo, nós podemos indicar para este paciente utilizar o marido também, porque provavelmente, como é um fungus, não só a mulher tem esse fungus, né? O marido tem. E aí, quando esse marido tem relação novamente com a mulher, ele volta a contaminar a mulher e fica nesse ciclo, né? Uma candidíase que nada cura, tá? Então, indicado também que o homem também tome o fluconazol juntamente com a mulher. Então, tanto a mulher e o homem, os dois tomam fluconazol junto ali com e passa também a mulher só, né? Passa a pomada. Certo? Pessoal, vou dar um tempinho para vocês anotarem todas as informações passadas e a gente continua.
Então, hipocromias, a gente tem a hanseníase, que não tem cura, né? A hanseníase são manchinhas brancas, então ela é considerada uma hipocromia, né? E aí nós temos as hipercromias. O que é uma hipercromia, Bruno? Aumento de pigmentação, tá? Se hipocromia a baixa pigmentação da pele, né? A hipercromia é a alta pigmentação aí cutânea, né? Que pode ser gerado, por exemplo, numa gravidez, né? A gravidez, por ter uma alteração hormonal, nós temos aparecimento de manchas, né? De melasmas pelo rosto. As sardas são uma hiperpigmentação, né? Que é onde a gente tem uma alta pigmentação de melanina. Enfim, tudo isso é uma hipercromia. Então, aqui tem as sardas, né, que são as efelites, que são manchas acançanhadas pequenas que surgem na primeira infância, né? E o sol também agrava aí essa produção. A melanose solar, né, que é aparecimento de manchas por causa devido ao sol, né, que são os melasmas solar, o aparecimento ao sol ou o trabalho, né, no sol, pessoas que trabalham diretamente, né, como por exemplo em roças ou, né, pessoas que trabalham com o sol, o aparecimento dessas manchas escuras. Principalmente, né, no dorso das mãos, nos antebraços e na face. Dorso da mão, pessoal, porque a gente não costuma passar, a gente passa muito no rosto, né, o protetor solar, e nessa parte aqui da mão a gente não passa, e nem no colo, né, onde fica exposto também ao sol. Então, indicado é passar protetor solar tanto no rosto quanto na parte aqui do colo e na mão. Temos também a fitofotomelanose, pessoal, que são melasmas que acontecem por frutas. Isso mesmo, por exemplo, limão, né? E aí a gente se expõe ao sol, tem uma alta pigmentação, que são também conhecidos como hipercromias, que são as fitosfotomelanoses. Aqui, né, eu deixei a melanose solar, né? Que eu falei que é no dorso, na mão, que a gente tem que passar protetor solar. E tem uma situação que acontece que são as luzes, né? Que a gente, muitas pessoas que trabalham em escritório estão tendo uma hiperpigmentação através da radiação de algumas luzes, né? Que não são luzes especiais, e essas luzes fazem como se fossem umas queimaduras. Então, o pessoal tá passando, né, protetor solar, até mesmo para trabalhar em escritórios, que a gente falou, né, da exposição ao sol, aí de pessoas que trabalham no sol, mas também que trabalham em escritório, o pessoal também está passando protetor solar para trabalhar, para não ter essa queimar por causa da lâmpada. A melanodermia difusa, tá? Que é o escurecimento difuso da pele da mucosa, que tem um escurecimento.
Hiperpigmentação pós-inflamatória, por exemplo, na acne, tá? Então, pacientes que têm acne nível 3, por exemplo, que é um grau muito elevado, né? Uma inflamação, e aí sai ao sol, essa inflamação gera aí melasmas, né? Geram cicatrizes aí na pele e manchas na pele. Então, a maioria dos pacientes que têm acne também possui aí problemas de mancha na pele. Deixar um tempinho para vocês copiarem. E aí, pessoal, nós temos despigmentantes, ou seja, são um mecanismo de ação que vão despigmentar, né, essa hipercromia, ou seja, essas manchas que aconteceram por um aumento de melasmas, certo? E aí a gente tem alguns despigmentantes, como ácidos ascórbicos, ácido sulfídico, que são medicamentos. Gosto bastante desse nomezinho aqui, ó, hidroquinona. A hidroquinona, ela é uma pomada que ela é para clarear manchas, tá? Ou seja, manchas aí, melasmas, tá? Um custo-benefício muito bom, porque ela não é cara, né? Nós temos aí cremes caríssimos para diminuição de manchas, né? E aí nós temos a hidroquinona, que ela tem aí, né, uma ação muito boa para tirar. Esse ácido ascórbico, não sei se vocês já ouviram, acredito que as mulheres já, sérums de vitamina C. Vitamina C é o ácido ascórbico, tá? Então, esses sérums, que é para clareamento de pele, eles são muito bons porque eles são de ácidos ascórbicos. Então, assim, fazer um tratamento de ácidos ascórbicos, né? Sérums de vitamina C, junto com aí uma hidroquinona, maravilhoso. Hidroquinona se passa para dormir, tá? Para não ter mais aí manchas e é muito bom para clareamento.
e tem ali um custo-benefício muito bom. Ela tá saindo em cerca aí do que uns 45, 55 reais e tem uma ação muito boa para clarear. Vou deixar aqui para vocês copiarem. E aí nós temos os peelings. Os peelings, eles fazem uma renovação da pele. Então, ele tira todas aquelas células mortas através de um processo químico e ele faz uma renovação da pele, principalmente da epiderme, tá? Nós temos 3 tipos de peeling, né? O peeling que ele é menos invasivo, que ele é na epiderme, o peeling de derme e o peeling mais invasivo. Todos eles têm a função de renovação, que cada um vai servir para um tipo de função. Os peelings que são mais profundos, eles têm uma alta produção de colágeno, além do revitalização, diminuição de rugas e aí também tira manchas. O peeling também é um peeling básico, ele também é um peeling que também tira manchas. Então o peeling ele é maravilhoso para quem aí, né, quer ter uma esfoliação da pele, tirar manchas, principalmente de acne ou melasmas, mulheres que ficaram com manchas de pele na gravidez. Então ele é uma opção muito boa também. Ou seja, ele promove a esfoliação, a remoção das camadas da pele de modo controlado para obter regeneração dos tecidos dérmicos e epidérmicos, né, das fibras, proporcionando uma melhora clínica da pele, das manchas ou do envelhecimento. Então, eles agem estimulando, né, o crescimento da epiderme, a renovação e a regeneração cutânea, destruindo camadas específicas, estimulando o colágeno, né, e componentes da membrana extracelular, através de reações inflamatórias decorrentes de necrose. Então, nós temos 3 tipos de peeling: o peeling superficial, o peeling médio e o peeling profundo. Então, os peelings, eles têm esse nível de profundidade, né, o superficial. Ele remove a camada córnea da pele sem danos, né, a granulosa. Superficial, né, que é até a camada da pele. O médio, que é derme, né, chega até na derme. E o profundo, que chega até na parte reticular da derme. Nenhum chega na hipoderme, tá? Todos eles vão somente até a derme.
Aqui, pessoal, nós temos o peeling profundo, tá? Então, aqui é um paciente, né, que ainda estava com várias manchas na pele. Aquelas, né, foi um peeling profundo. E aqui foi a forma que essa paciente, ela ficou, né, após esse peeling profundo. A gente pode ver aí uma alta produção de colágeno. Opa, perdão. Sem a presença de manchas, né, tirou todas as manchas. Perfeito. Né? O peeling é indicado em fotoenvelhecimento, rugas, para acne, discromia, cicatrizes, a gente indica aí o peeling, né? Já falei que a melanina ela diminui de 8 a 20% a cada 10 anos, né? A pele mais velha ela é uma pele mais predisposta ao câncer. Então, aqui é uma acromia, né? Uma paciente albina. Uma hipocromia, né? Com várias manchinhas brancas. Uma hipercromia com a alta produção de melasmas. A efélides, que são as sardas, né? Que é uma hipercromia, uma produção alta aí de melasmas. Os melasmas, que são manchas, né, pela pele, que podem ser geradas pela menopausa, exposição ao sol, gravidez, né, que tem despigmentantes. O lentigo, que também é uma hiperpigmentação da pele, que formam esses pretinhos. Vinho do Porto, tá, que são manchas avermelhadas. Então, a gente tem essa daqui, ela é genética, uma hiperpigmentação genética, que não tem cura, não tem processo de diminuição. Pessoas que têm também na face, tá? Essa hiperpigmentação avermelhada. A fitomelanose, que são por causa de alimento, né? Por exemplo, o limão, né? Ela tem ali uma cura, a fitofotomelanose. A leucodermia gutata, que são essas aqui que a gente tem, produção de melasmas. O melanoma maligno, que é o câncer de pele, que ele tem bordas irregulares, né? Várias cores dentro dele, né? Várias cores diferenciadas. E ele tem aí uma irregularidade também quando a gente passa a mão. Melanose solar, né? Que são devido ao tempo, principalmente nas mãos, que a gente falou, no colo, né? A ptiríase alba, ptiríase versicolor, que é a micose, as sardas, que é a efélides, o vitiligo, né, que são manchas brancas, que não tem cura, hipercromia pós-inflamatória, por exemplo, em barbas e acnes, né, que ficam essas manchas, discromias, né, e o albinismo. E aí a ptiríase versicolor e a ptiríase alba, que nós temos a diferença entre uma e outra, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Daqui a pouco a gente volta com algumas outras patologias referente a mucosas.